Bom, a gente vai fazer uma necessaire bem fácil, bem simples, mas nem por isso deixa de ser linda. Aliás, como vocês podem ver, é feita com tecidos da Fabricarte. Essa coleção é maravilhosa, toda coordenada. Qualquer uma delas que você escolher, qualquer estampa que você escolher, você vai ter com certeza sucesso. Então a gente vai começar, é muito fácil. Eu peguei um fat quarter, na verdade um para a parte externa, outro para a parte interna, e eu quiltei ele inteirinho. Quando a gente quilta ele inteirinho, facilita porque eu posso montar várias necessaires de uma vez só. Então, ao invés de eu cortar já no tamanho quiltar, eu quiltei o fat quarter inteirinho. Para quem não sabe, fat quarter é uma medida de tecido que é 1/4 de metro, mede 50 por 75. Então, eu quiltei ele inteirinho e olha que legal, vou pedir para os meninos mostrarem como é fácil esse quilting. Então, quando a gente tem um pouco de pressa, mas sem ter algum prejuízo na peça, você não pode pensar só no seu tempo, você tem que pensar que a peça tem que ficar bacana também. Então, como a gente faz? Com o pezinho de quilting reto mesmo, a gente quiltou em ondas. Esse padrão é um padrão muito usado pela Heloísa, que é uma das nossas professoras lá no ateliê. Então, a gente viu que dá certo e ficou muito bacana. Então, quiltei ele inteirinho e cortei 4 partes. Cada uma dessa parte vai dar origem a uma necessaire, então. Eu não preciso ficar sempre no mesmo tamanho, eu posso variar, tá? Aqui, só pra gente saber, eu tenho a medida de 24 por 35, tá? Então, é exatamente um quarto do fat quarter. Aí, esse pedaço aqui, olha, é a mesma medida, exatamente a mesma medida, e é o que vai ser o forro. Então, como vocês podem ver, é tudo coordenado. E eu posso fazer vários. Posso fazer uma necessaire maior, uma menor, uma dessa estampa, uma da outra estampa que é coordenada, e você vai oferecer para o seu cliente, ou um presente que você vai dar, já coordenado, peças de vários tamanhos e tudo coordenadinho, tudo já bem bonitinho, bem facinho de fazer também. Então, aqui eu tenho o zíper, olha, eu vou ensinar uma dica para vocês agora, bem legal, de como colocar o carrinho do zíper. Abrir aqui, olha, primeiro a gente toma o cuidado de acertar, deixar bem retinho aqui, bem certinho. Abrir e eu vou cortar, olha, bem paralelo aqui a cremalheira do zíper, que é essa parte aqui onde o zíper corre. E aí eu vou dobrar o tecido e vou cortar a cremalheira. Notem que eu já corto ela pouquinho inclinada, não precisa ser muito não, é bem de levinho, tá? Aí a gente vai colocar, olha, esta parte aqui, eu tô colocando a parte gorda do zíper virada para baixo, encaixo aqui, e esta parte aqui então, a gente faz ficar mais ou menos na mesma altura, é só encaixar, segurar e puxar e o zíper já tá colocadinho. Bem fácil, né? Feito isso, a gente corta aqui, olha, deixa retinho de novo. E a gente está pronto, então, para seguir em frente. É mais fácil você trabalhar com zíper assim, que você pode ter mais cores em casa e ir cortando à medida que você precisa. Então, olha, eu vou colocar o lado do zíper, o lado que o zíper corre, deixa eu virar para o lado de cá para ficar mais visível. Então, o lado onde o zíper corre, eu vou colocar virado pro direito, ou seja, para a parte que está quiltadinha, tá? O forro eu vou colocar aqui bem juntinho, olha. E vou, então, para a máquina costurar. Se a gente tiver em casa o pezinho de zíper, pode colocar. Se não tiver, a gente pode jogar o pezinho da máquina todo para a esquerda. E aí, quando você costura, ele já vai costurar bem certinho. Então, olha, opa, tá com pontinho. Vamos costurar, então, com pontinho reto. Então, como é que a gente faz? Eu vou acertando aqui, eu não preciso alinhavar antes. Se quiser ter, não tem tanta experiência, até pode fazer. Então, a gente vai colocar, lembrando, o direito do zíper encostado, bem rente aqui, arruma um pedacinho de cada vez, tá? Segue aqui e vai costurando, fazendo o pezinho da máquina, então, correr justinho aqui na cremalheira do zíper. O que vai acontecer é que você vai pregar o zíper em um dos lados, tá? Eu já tenho uma parte aqui um pouco mais adiantada, então eu vou tirar pra gente ver. Aqui a gente tá com uma linha de uma outra cor, mas em casa vocês vão usar a linha ou branca, ou azulzinha, ou da cor do tecido que você tá trabalhando, porque ela aparece um pouquinho na hora que você coloca um pouquinho de peso dentro. Então, tem que tomar um cuidado, faz parte do capricho. Então, aqui, olha, eu já costurei ele inteirinho, e aí o que eu fiz, costurei do outro lado do mesmo jeito. Deixa eu puxar o outro aqui, só pra gente ver, olha. Então, se eu costurei esse está costurado, é só puxar aqui, ó. Então, eu vou puxar o lado de cá,
costurar a outra parte e puxar aqui e costurar também. Então, a gente fez como que ficasse um 8. Olha que bacana, tá? Depois que a gente fez isso, pregou os dois lados, nós vamos então virar. Só vou segurar aqui, olha, e puxar deixando a parte do forro mesmo, a parte interna, a parte do avesso para o lado de fora. Nós vamos fazer o acabamento todinho do lado de dentro, quando virar a bolsinha já tá prontinha, tá? Então, o que a gente vai fazer é assim, olha, eu vou abrir aqui, ter bem certeza que tá bem certinho, puxar aqui, olha, e força aqui dentro, porque como a parte interna é coitada, ela fica um pouco, repuxando um pouco lá dentro. Então, tem que ter absoluta certeza que tá bem certinho. Puxo aqui e vou fazer com que esse lado aqui, olha, faça uma marcação exatamente no meio. Então, eu tô colocando um alfinetinho para marcar o centro, tá? Aí, eu vou puxar aqui. Como eu marquei o centro lá, se eu fizer com que o zíper fique coincidindo aqui, olha, o centro do zíper coincidindo, eu vou fazer com que fique dobrado e vinque aqui o centro, olha, nos dois lados. Então, eu vinquei o centro na vertical e agora eu vou vincar o centro na horizontal também. Só fazer coincidir e vincar aqui bem certinho, tá? Coloca um alfinetinho que fica fácil para poder marcar, ó. Então, um alfinetinho para marcar o centro aqui e a mesma coisa para marcar o centro aqui do outro lado. Essa hora, a gente pode dobrar ao contrário, ó. Então, eu voltei à posição inicial, faço com que o zíper fique, os alfinetinhos fiquem coincidindo, significa que os centros estão bem certinho, e eu posso colocar um alfinete ou eu posso dar alguns pontinhos. Em casa, eu acho que é preferível dar alguns pontinhos, tá? Então, a gente vai abrir assim, olha, e ficaram, então, duas pregas. Eu já tenho um outro mais adiantadinho ali pra gente ver. Então, olha, centro com centro, bem certinho, olha. O centro do zíper com o centro da dobra e o centro marcado lá do outro lado. Vamos ver de novo? Então, eu marquei o centro aqui, o centro nas duas laterais. Depois, eu faço todo mundo ficar bem juntinho, coincidindo, e automaticamente forma uma preguinha lateral e aqui. Aí, nós vamos colocar, já tem um outro mais adiantado. Olha só que legal. Coloquei um tecidinho, esse tecido tem 3 centímetros de largura. E eu preguei ele aqui junto, tá? Então, ele está pregadinho aqui. Eu tenho aqui uma partezinha que eu preciso mostrar, olha. O que que eu fiz? Eu dobrei uma parte de 4 por 8 centímetros, costurei nos dois lados e refilei. Então, eu tenho um puxadorzinho, que a gente vai colocar aqui dentro, olha. Viradinho aqui, bem na parte interna, entre todas as partes, encostadinho no zíper, porque é o lado que vai ficar para cima. Então, esse tecidinho que eu preguei aqui, ele serve como um acabamento para esconder a costura que vai aqui. Na hora de acabar, é só virar, aqui a gente vai dobrar para dentro, olha, e eu vou dobrar uma vez e mais uma vez lá para o outro lado. Vou virar pra gente ver então, olha, tá vendo? Então, vai esconder a costura, eu venho vindo com um pontinho feito à mão, com uma agulha bem fininha e uma linha azul clarinha também, para fazer o acabamento aqui e ficar certinho. Depois que a gente fez isso nos dois lados, a gente já tem o trabalho pronto. Eu vou virar aqui só pra gente ver. Isso é que já deu a estrutura na bolsa. Olha como fica bacana, olha. Quando a gente desvira, o zíper vem aqui pra cima, olha. E aqui do lado fica o acabamento que a gente colocou, que é para segurar o zíper na hora de abrir e fechar, e ele fica parecendo um laço. Olha que bonitinho fica. Então, essa medida de 24 por 35 dá uma bolsinha desse tamanho que eu vou já pedir para os meninos mostrarem. Mas vocês podem, inclusive, fazer uma bolsa mesmo, colocar a alça, uma bolsa de carregar nos ombros, só aumentando a medida. Então, é uma coisa fácil de fazer, rapidinha, para dar de presente, para vender. E eu acho que ficou bem legal, principalmente por causa do tecido, que é muito bonito. Só na escolha do tecido aqui a gente já acertou, porque é sucesso na certa, nosso tecidinho da Fabricarte. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.